lá no bloquinho 22 a 26, que a gente parou no 20, para eu comentar o 26 hoje, tá? Então, vamos lá, retomando Apocalipse, capítulo 21, do versículo 22 em diante. João escreve aí, né? Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Então, nós passamos a semana passada, mas a gente não fez os comentários. Porta nunca se fechará. Então, isso é um cumprimento, na verdade, também de Isaías 60, que já profetizou isso, como a gente viu, que também tem um texto que ele fala assim: as tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão, nem de dia, nem de noite. Então, nós estamos vendo que tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento está se cumprindo. Eu acho que isso é uma questão importante. Ali não haverá noite. Por quê? Lembra o que a noite simboliza, né? O que a noite significa, ela tem um significado aqui. Então, é óbvio que tudo aquilo que a noite representa, né? Como lugar de falta de luz, obviamente, o que ela proporciona as pessoas fazerem coisas erradas, fazem que na noite, não faz na luz, e assim, tudo que ela representa, as trevas, a escuridão, quer dizer, tudo isso acaba. Então, não há mais noite em nenhum sentido, né? O próprio brilho de Deus traz essa claridade, a glória, e ao mesmo tempo destrói todo o significado que a noite ela tinha. Assim como, você lembra como eu disse também fala lá, o mar já não existe. O mar também tem todo aquele significado. Lembra que a gente falou da mentalidade do caos que eles tinham, do abismo, de serpentes marinhas, né? Os dragões presos, Leviatã, tudo aquilo era o caos representado no mar, e o mar representava em algumas vezes as próprias maldades das nações. Não sei se vocês estão lembrados disso, tá? Então, são símbolos, tá? Então aqui a gente entende a literalidade, não tem noite mesmo, porque não precisa de sol, porque a glória de Deus está iluminando tudo na cidade, né? Mas tudo que a noite simboliza também está aqui sendo destruído, tá bom? Com as portas abertas, as nações terão livre acesso à cidade celestial, e ao entrarem, trazem a glória e a honra delas. Então, nós conversamos um pouquinho, né, nessa dinâmica diferente aqui, que sai um pouco daquele padrão que a gente entende, né? Porque parece realmente aqui que existem reis, nações vindo para a cidade e rendendo honra e glória, né, nesse momento a cidade ali, a Deus que está nesse santuário. Tá? Então isso é muito interessante, né? Isso traz bastante pano para manga aí, mas a gente já entendeu aqui que tem algumas coisas que são mistérios para a gente, tudo bem? Então eu não vou me deter tanto aqui, tá? Portanto, a glória e honra que as nações possuíam na terra, elas são entregues a Deus na Nova Jerusalém. Este gesto reflete o propósito final da criação. Olha que interessante. Qual que é o propósito final da criação? Devolver tudo ao Criador. Tudo, né? Tudo pertence a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E é interessante, que eu queria abrir 1 Coríntios 15, olha só, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver se o versículo 24, deixa eu ver se precisa ler o anterior aqui. Versículo 23, aqui ó, em diante. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias. Ele está falando da ressurreição, né? Depois, quando Ele vier, a gente, os que lhe pertencem, a ressurreição. Olha que interessante aqui o texto, quando Ele vier, a ressurreição. Então, versículo 24. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai. Olha só,
Jesus vem, ele está ressurreto, ele ressuscita aqueles que pertencem a ele. E aqui tudo é dele, pertence a ele. E ele pega o reino agora, os reinos, e entrega para quem? Ao Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Quer dizer, tudo que existe concorrendo com o que pertence somente a ele, foi destruído. E a gente está vendo isso lá em Apocalipse. Pois é necessário, versículo 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Olha, gente, olha a beleza da Trindade. Deus submete a Cristo todas as coisas. Quando ele vem, ele submete todas as coisas ao Pai. Entende que interessante? É o Pai honrando o Filho honrando o Pai. A mesma glória, quer dizer, o Pai entrega o reino ao Filho, o Filho vai lá e entrega ao Pai, e no final sai dos dois. É um negócio muito interessante, essa dinâmica, né, que acontece na Trindade. E o propósito da criação é justamente esse, então, né, que tudo é devolvido ao Criador, ao Pai, e ao Filho e ao Pai, né, onde Cristo, a gente viu, entrega o reino ao Pai após destruir todo o domínio. Na cidade eterna, as nações glorificarão e honrarão a Deus por toda a eternidade, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, versículo 27, de novo, para a gente comentar. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa cidade aí, descrita como um espaço sagrado, né, e puro, um templo, não permitirá a entrada de qualquer coisa ou pessoa que possa contaminá-la. Aí a gente teve aquela conversa, essas pessoas existem, não existem, a gente entende que não existe mais, que é uma ênfase dessa não possibilidade, mas está aí, em suspenso, né, essa situação. Conforme o texto, aqueles que poderiam profaná-la, estão impedidos de entrar nela já. Essa é uma, né, por quê? Porque já são julgados, quer dizer, não tem mais condições disso acontecer. Essa ideia, ela contrasta com Apocalipse 3:20, onde Jesus promete: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Né? Aqui, esses que deixaram Jesus entrar, agora podem entrar na casa dele. Entende? Olha que interessante também esse contraponto, né? Bem-aventurados são aqueles que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Essa exigência, então, de pureza, gente, está em harmonia com o ensino de Jesus sobre o entrar no reino de Deus. Exige-se justiça, fazer a vontade do Pai. Tem todos os textos aí, né? Mateus 5, Mateus 7. Tornar-se como uma criança, lembra? Mateus 18. Nascer da água, do Espírito, né? Assim, Apocalipse 21 especifica 3 grupos que serão excluídos, né? Quem são? Coisas impuras, quer dizer, não entra. Praticantes de abominação. E aí, lembra, ele está usando termos que falam de todas as abominações que o livro falou. Então, todas aquelas abominações da Babilônia, né, da cidade de Babilônia, da besta, da idolatria, da imoralidade, todas essas abominações, elas estão inclusas aqui. Entende? O texto ele está dentro do contexto do livro. Então, quais são as abominações? Todas aquelas que a gente já viu. Que a Babilônia foi julgada, e os habitantes da terra estão sendo julgados, tudo. Mas ele também fala os praticantes de mentira. Também, no contexto, a gente já viu que aqueles que praticam mentira também não entrarão na cidade. Apocalipse 3:9, judeus que perseguiam os cristãos foi chamado de mentirosos. A mentira está associada aos falsos profetas, tá? E contrasta com os santos, de cujas bocas mentira alguma saiu. Então, como observa o Bio, aquele teólogo que às vezes eu cito, né? Esse termo pode se referir tanto a incrédulos quanto a cristãos falsos, que contradizem a profissão de fé com um estilo de vida pecaminoso, são os mentirosos.
Então, os falsos mestres, os falsos cristãos, os falsos profetas, aqueles que falam de Deus falsamente, ensinam falsamente, são todos mentirosos. Estão considerados todos esses que desencaminham as pessoas do caminho correto de Deus, que não falam a verdade do Evangelho. Essa é a luta de Paulo sempre, que o Evangelho fosse pregado corretamente. E aqui, aqueles que fizeram e abusaram de ensinos errados, agora eles não entram na cidade. Tá? A única maneira de entrar na cidade eterna é tendo o nome inscrito aonde? No livro da vida do Cordeiro. Né? E a palavra, e livro é bíblio, né? Onde surge a palavra Bíblia, né? no original grego ali. Esse livro é mencionado 6 vezes em Apocalipse, livro da vida. Em algumas destaca a inscrição dos salvos, em outra a exclusão dos perdidos. Né? Ele é aberto no julgamento final, que a gente já viu, no capítulo 20. O livro da vida é uma ideia presente no Antigo Testamento inteiro, gente. Onde os nomes dos justos eram preservados, no registro. Tudo isso a gente já viu, eu não estou passando rápido, a gente já entendeu. Em Apocalipse ele é específico do Cordeiro, é o livro da vida do Cordeiro, que tornou possível sua existência por meio da sua morte. Esse livro de registro da vida, ele só é possível, por quê? Por causa da obra do Cordeiro. Por isso que ele é do Cordeiro, porque ele é a obra sacrificial dele, é a obra de redenção. Aqueles que estão inscritos são aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro, pelo sangue, pela sua morte, pela sua ressurreição. Por isso o livro, né, do Cordeiro. Tá? Ser inscrito no livro significa ser contado entre os cidadãos da Nova Jerusalém. Lembra que no Antigo Testamento, quem estava na comunidade? Aquele que estava inscrito no livro. Quando eles queriam julgar alguém, eles riscavam o nome das pessoas do livro da comunidade, como que assim, ó, você não pertence mais a essa comunidade. E aqui, quem pertence à Nova Jerusalém? Aquele que está inscrito no livro, contado entre os cidadãos dessa cidade santa aí, né? Chamados a participarem, né, da comunhão eterna com Deus, tá bom? E aqui, para a gente encerrar esse bloquinho, então, nós vimos então, gente, a descrição do novo céu, da nova terra, da cidade santa que se misturou, né? É uma cidade, mas ao mesmo tempo é o povo de Deus. É o povo de Deus, mas ao mesmo tempo parece que é uma cidade. Essas coisas se misturaram, as metáforas se misturaram. Vimos a dimensão da cidade, né? As portas, tudo que tem nela ali, as belezas ali, a glória da cidade, representada naquelas pedras sempre brilhantes, as joias e tudo, né? E a advertência final, que a gente viu que nada impuro vai entrar. Então, como que se assim, olha, continue na pureza do Evangelho, continue na pureza cristã, para vocês entrarem na cidade. É um alerta para quem está lendo Apocalipse, gente. Ele está falando para quem está lendo, ó, há vitória, há uma nova Jerusalém, há um livro, há salvação, o mal foi vencido, mas lá não vai entrar coisa impura. Né? Então ele precisa que você permaneça fiel. O que é a pureza? A perseverança dos santos. Você entende? Ao não se misturar com as abominações das nações. Não se deixar ir aos falsos ensinamentos dos falsos profetas. A não ser cooptado pela idolatria, pela promiscuidade desse mundo. Tá tudo, você entende? Quer dizer, se mantenha salvo, uma vida de salvo no Evangelho. Né? Essa é a advertência aí, que está implícita no texto ali. Tá? E a gente inicia então hoje o capítulo 22. Vamos lá, do versículo 1 a 5. Aqui, o tema aqui do meu, não sei como está na tua Bíblia aí, na minha aqui está a Nova Jerusalém como o último Éden. Rio e árvore da vida. Mais alguma diferente? Né? Porque aqui há uma alusão ao Éden, explicitamente. Tá? Ele está fazendo aqui um link, você vai ver que tem a árvore da vida. O Éden cita os rios do Éden, do jardim. Literalmente ele está mostrando que tudo que foi perdido por causa do pecado, o Éden está de volta. Gente, é fantástico, tá? Aí ele fala, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que interessante, sai do trono de Deus e do Cordeiro. De quem é o trono? Exato. Você percebe que não tem mais separação? Porque muito tempo, até essas coisas
se juntarem lá na eternidade, sempre foi falado assim como? Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Ao que está sentado no trono e o Cordeiro. Agora o trono é dele e do Cordeiro. Olha a dinâmica, né, que está acontecendo. Inclusive no grego é isso mesmo, é uma partícula kai, que significa também, e também. Então, o trono é de Deus e também do Cordeiro. Então essa partícula mostra isso, que o trono é dos dois, como dizer, é de Deus. Entende? Essa é a grande questão, que já não há mais distinção, né, por quê? Porque no final as funções de salvação elas se extinguem. É óbvio que o Cordeiro ele é importante na eternidade para lembrar que foi a obra dele na terra que possibilitou aqueles que estão entrando na Nova Jerusalém, entende? Por isso é importante, o Cordeiro se mantém ali o tempo inteiro. Mas você percebe que o reino dos dois, o trono agora dos dois, não tem mais essa divisão que em alguns momentos a gente via. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que interessante, outro problema da visão meio que tradicional que a gente tem de céu. Que povos que precisam ser curados? E aí? Então não é uma cura de enfermidade. Que tipo de cura? Que povos? Olha a complicação que a gente tem. Aí volta aquela possibilidade que a gente disse, da cidade ser um centro de governo, o trono ser o centro do templo de Deus, e nações ainda estarem em atividade, salvas, num reino eterno, num novo céu, numa nova terra, e que essa árvore está constantemente preservando vida e saúde para a eternidade. Por quê? Que povos é aí? Por que eles precisam dessa árvore promovendo saúde constante aos povos? Aí ele completa, nunca mais haverá maldição. A maldição aonde? No céu. A gente sabe que nunca teve. Na terra teve maldição. Na terra nunca mais haverá maldição. Nessa nova terra, ela está constantemente usufruindo da vida, da árvore da vida, que promove saúde constante, e constantemente sendo preservado de qualquer tipo de maldição, porque não haverá mais pecado. Gente, existe uma dinâmica que a gente não entende completamente aqui. Aquela visão muito tradicional de céu, ela se dilui nos textos. Né? Ele não pode ter a árvore da vida. Mostrando que o homem está agora retornando à árvore da vida. Você vê que é muito bonito a gente ver isso, porque é o que eu falo, a Bíblia, ela não é um negócio solto, gente. Eu falei no podcast esse dia com as meninas sobre isso. A Bíblia tem uma metanarrativa, a gente chama. Teologicamente, a gente fala que ela tem uma metanarrativa. O que é isso? É uma narrativa maior que passa por aquelas palavrinhas que eu falei no domingo aqui. Ela é a criação, queda, redenção e glorificação. Existe uma narrativa que está amarrando tudo isso e mostrando o desejo, o plano original de Deus, mostrando como o ser humano, ele deu uma interrompida nisso pelo pecado e desestruturou a terra, e como Deus está resgatando para simplesmente concretizar a eternidade daquilo que ele projetou. Então, todas as outras coisas da Bíblia, que são muitos detalhes, as histórias de Israel, né? Que a gente se perde nos detalhes, a gente tem que ler aquilo lembrando que aquilo lá tem que fazer algum sentido nessa narrativa maior. Porque está conectado, aquelas histórias estão servindo isso. Tanto é que você vê o livro de Ruth, qual que é o maior, talvez, importância do livro de Ruth?
Mostrar que aquilo lá, Deus é fiel e tudo, e que lá da descendência dela vem o Messias. Davi vem da linhagem dela. E o de Ester? Mostrar que Deus está preservando o povo da aliança em meio a uma tentativa de extermínio do povo, que seria um extermínio para Deus preservar a linhagem messiânica. Tudo está conectado com esse plano maior. Tudo. E a nossa salvação também. A nossa vida cristã também. Se a gente não entender isso, a gente fica meio assim, né? A gente não sabe qual que é o nosso papel. A gente não sabe o que está aí. O que a gente está fazendo. Né? E as pessoas perdem o sentido da missão, do propósito, da coisa maior, do buscar o reino em primeiro lugar, porque elas não entendem o que é isso. Então tudo isso tem a ver com, gente, com essa beleza do começo e o fim de tudo. Deus está fazendo, o Éden está voltando, né? Vai terminar, só que um jeito que foi lançado fora por causa do erro, do pecado, do homem, e agora Deus, graciosamente levando o ser humano para a árvore de novo. Ele abriu o caminho de volta, porque com o pecado ele não poderia comer. Ele não poderia viver eternamente com o pecado. Já pensou? É uma desestrutura eterna, uma morte eterna, né? Se lembrar, você me fala. Aqui nunca então mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. De novo, hein? Nela, né, estará o trono de Deus e dessa cidade, né, do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Olha que interessante. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face. Gente, isso em vários textos, Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 13. 1 João fala, quando virmos, né, como Ele é, nós nos tornaremos como deveremos ser. Né? Quando ouvimos o que é perfeito, quer dizer, esse é o momento onde nós vamos contemplar a sua face. E na sua testa serão gravados o nome dEle. Olha que interessante. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, Ele repete, né? Brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Tá? É muita beleza, né? Muito detalhe. Eu vou iniciar aqui com alguns comentários, e que a gente já passou aqui, mas enfatizar. O propósito então, de Deus no primeiro jardim do Éden, né? Lá em Gênesis 2:3, era proporcionar o quê? Um jardim de delícias. Éden significa isso, lugar de delícias, né? Justamente um paraíso, aonde Deus estaria ali com ele, a graça, a presença de Deus, toda a beleza da terra, da criação. Gente, não precisa plantar para colher? É uma coisa boa? Não é, Amar? Você não precisa plantar para colher, né? Você simplesmente cultiva e guarda e colhe o que está ali plantado. Não nasce nada de ruim. Então, imagine, era um lugar de que o trabalho, inclusive, o desgaste de trabalho era totalmente absurdamente menor do que a gente vê hoje. Tanto é que o excesso do trabalho, no sentido de fadiga, é maldição. O trabalho não é uma maldição, porque o trabalho era adoração a Deus. Mas a fadiga do trabalho, o estresse do trabalho, aquilo que o trabalho hoje causa nas pessoas, como o desgaste emocional, físico, mental, né, a falta de recursos, mesmo trabalhando, tudo isso é maldição. O suor do rosto. Tudo isso. E ainda você vai trabalhar e vai nascer praga onde você plantou. Vai plantar uma coisa, vai nascer outra que você não quer. Quer dizer, bagunçou tudo. Entende? Então, agora era um lugar de delícias, como parte de uma aliança com a humanidade. Adão e Eva foram colocados no jardim, não somente para desfrutar, mas também para cuidar do jardim. Como um serviço prestado a Deus. Em certo sentido, cultivar o jardim era um ato de adoração. Na verdade, o trabalho de Adão e Eva era um trabalho sacerdotal. Lembra que o jardim era um tipo de templo. A cidade é o templo. Está claro aqui que a cidade é o templo. O jardim era um templo de Deus, onde Ele pôs na terra um lugar onde Ele podia descer.
E o trabalho deles era cuidar de um jardim do templo de Deus. Era um trabalho sacerdotal, era um trabalho santo. Cuidar do jardim era sagrado. Era um ato de adoração a Deus. Então cantar não era só cantar, ato de adoração. O trabalhar e cultivar e cuidar daquela criação de Deus no meio da terra era um ato de adoração. Cultivar e culto, ó, as palavras como elas, né? O cultivar e o culto, eles estão muito próximos aí. Derivados. Porque é justamente, né, o cultivo do jardim era um culto a Deus. Tá? Então isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, toda a sua existência estava voltada para Deus. Esse é o motivo pelo qual eles podiam comer da árvore da vida. Porque tudo que eles viviam era para Deus. Então eles podiam comer da árvore da vida. Não foi proibido. Foi proibida a outra árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal implicava, olha que interessante, o significado disso. Implicava substituir a dependência de Deus pela dependência de si mesmos e do próprio conhecimento. Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se eles estivessem falando para Deus: quem impõe agora as regras do que é bem e mal sou eu, não é mais o Senhor. É uma independência, uma autonomia, é como se eu fosse governar a minha vida agora, sem a lei de Deus. Eu decido agora. E ao decidir, ele rompe com o Criador, quebra as leis de Deus e sofre as consequências. Aí, sofrendo as consequências, ele não pode mais comer da árvore da vida. Nessa condição, se Deus deixasse, é pior ainda. Na verdade, a proibição de comer a árvore da vida é graça de Deus. É um cuidado de Deus para que ele restaurasse a humanidade e possibilitasse esse retorno, né? Quando tomaram do fruto da árvore do conhecimento, perderam seu lugar no paraíso e foram expulsos para este mundo de morte. Olha que interessante, eles são expulsos da árvore da vida e entram no mundo de morte e pecado, onde o governo desse mundo é morte. Por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. Gente, nós estamos num mundo de morte. Um mundo que a morte assola o ser humano o tempo inteiro, em vários sentidos. Tá? Os judeus acreditavam, olha que interessante, uma crença, uma linha judaica. Eles acreditavam que o paraíso do Éden, que ele chama edênico, né, foi arrebatado para o céu, onde os fiéis viveriam futuramente. Era uma crença. E é mais ou menos isso que a gente está vendo. Existe um Éden reconstruído, né? Só que esse Éden ele veio para a Terra, nessa fusão aí, mas é mais ou menos isso. No livro de Apocalipse, esse jardim desce novamente para se unir à terra renovada. E agora é parte da cidade de Deus. O Éden não somente é restaurado, olha que interessante, como também é elevado e ampliado para o povo de Deus na eternidade. O rio da vida, árvore da vida, sem maldição, relacionamento novo com Deus, com o Cordeiro, é tudo isso que a gente está vendo aqui. Literalmente, aquilo que perdido lá no começo, sendo resgatado aqui. Quem proporcionou isso? O Cordeiro. Olha só, e quem aqui vai levar essa mensagem da salvação? A igreja. No Apocalipse inteiro, qual que é o motivo da igreja? Perseverar e profetizar. Pregar o evangelho destemidamente. Para quê? Para que as pessoas creiam e possam ser salvas, gente. Está claro aí para a gente isso aí, né? Vamos ver o 1 e 2 de novo? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Né? Então esse rio aí da vida, esse Éden restaurado aí, inclusive, vem com o rio que também tinha, né, citado no Éden ali, tá certo? O Éden e a cidade celestial, elas se tornam uma só coisa aqui, eu não vou me deter a isso,
né? Tá claro aí isso aí. Esse rio claro como cristal também. Lembra do mar de vidro que a gente viu também um tempo atrás, né? No mundo antigo, gente, águas poluídas era um problema comum, tá? Até hoje, né? Mas na época muito grande aí, tornando a ideia de água pura muito significativo para eles na época. Então, água cristalina, água pura, para eles é um negócio, né? Lembra que eu falei que eles chamam, o que eles chamam água viva? Aquelas fontes de fluxo de água não parada. Aquilo para eles era uma água viva, eles chamavam aquilo de água viva. Tá? A fonte desse rio aqui é o próprio Deus, não é isso? O rio nasce ali de quem? Do trono, né? É o próprio Deus que é a fonte. Balkaman, ele diz que Apocalipse apresenta Jesus sendo adorado da mesma forma que Deus, evidenciado pelo fato de que ambos são chamados Alfa e Ômega e Deus aí. O trono pertence então a Deus e o Cordeiro, a gente já viu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A cidade é permeada então por vida em toda a sua extensão. Essa seção de Apocalipse combina elementos de Ezequiel 47, Isaías 35, tá? E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, dizendo lá em Isaías, né? Então essa nova criação é uma expansão gloriosa do jardim original, tornando-se uma cidade-jardim cheia da vida que vem de Deus. Interessante. Eu também acho mais apropriado. Eu precisava ver como que está aqui, se tem alguma questão original. É possível, né, que a tradução possa ser tanto uma coisa como outra, né? Eu também acho. Isso. 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 Ela traduziu assim, né? Não vou talvez conseguir ver agora, deixa eu ver. O problema é esse, né? Você tem... É difícil, né? Depende do intérprete. Porque a palavra, ela pode significar as duas coisas. A palavra em si, ela não consegue definir. Inclusive, a palavra sabe qual é? Terapia. Terapeia. Que de onde vem a palavra terapia, que é você, no sentido de cura mesmo, né? Mas ela pode, como é uma palavra grega, ela pode ser cura, cuidado, atenção, né? Justamente uma preservação de saúde. Então, é o contexto que diz. Aí eu acho que é mais viável a manutenção da saúde. Eu acho que faz mais sentido dentro do contexto, né? Eu acho também. Aí, olha que interessante, né? Respeitando, olha como a gente interpreta o texto. A palavra em si, ela não define, você percebe? A gente tem que olhar para o contexto e ver o que é mais, então, viável daquelas possibilidades. O contexto me mostra que é mais, para mim, realmente mais viável eu traduzir como saúde. A preservação de saúde. Por quê? Porque realmente não tem mais, né? Não tem morte, não tem cura, não tem mais enfermidade, né? E até que interessante, remédio para manutenção da saúde, não tem problema também, no sentido de algo que é dado eternamente para te deixar saudável eternamente. Não tem problema também, nesse sentido, né? Mas não para curar, no sentido de tirar algo ruim, mas algo para preservar a saúde, né? A árvore da vida. As folhas, exato. É as folhas que... Isso, Isso, exatamente. É isso mesmo. Como manutenção da saúde, né? Como remédio que mantém saúde, alguma coisa assim. E a saúde aqui, gente, talvez nós podemos extrapolar, né?
pode ser uma saúde em que sentido? Desse novo corpo, espiritual, moral, ético. Entende? É uma saúde em todos os sentidos. Inclusive, e essa faz sentido o que eu estou falando, porque na própria cura de Jesus, quando ele curava as pessoas, ele falava assim: a tua fé te salvou. Em vez de ele falar curou, salvou, porque a cura era um tipo de salvação, era um tipo de manutenção da salvação no seu sentido todo, inclusive afetando o corpo dela. Ela estava sendo salva, né? E algumas curas, inclusive, salvava de exclusão social também, que era a cura dos leprosos e tudo, porque os leprosos eram socialmente excluídos da sociedade, do templo. Então, quando ele curava um leproso, ele curava o cara fisicamente, religiosamente, permitia com que ele voltasse para a atividade de adoração no templo e socialmente. E espiritualmente, porque ele voltava a um contato com... Quer dizer, você percebe que é um englobar da integridade, integralidade mesmo, talvez até moderno, né? Medicina holística hoje, né? Medicina integrativa, já tinha na Bíblia. Né? Já estava lá, né? Exatamente isso, né? E, oi... Sim. Ali você tem o... Então, ali é uma... São 9 ali, 9, falando 9 ali, né? Não bate com os 12 aqui, com exatidão, né? Ali, na verdade, alguns entendem que é um fruto só com características dele diferentes, que o fruto é o amor, e esse amor, ele tem fracionamentos internos. Então, porque se você ama, você é paciente. Se você ama, você é longânimo. Se você ama, você... Entende? Então, aquilo são características do fruto chamado amor. É uma das formas que eles leem esse texto de Gálatas, você está citando. É o fruto. É o fruto. Aí o fruto é amor, aí ele começa a destrinchar isso aí. Eu entendi. Não parece que não, né? Porque ali é um fruto que a gente, aqui, esse fruto que você está falando, é um fruto que a gente frutifica na nossa vida cristã agora, temporal, nesse tempo. Ele quer que tua vida produza aquilo para glorificar a Deus, para você então usufruir desse fruto da eternidade, né? Ele te fala assim? A tradução aí está bem. Eu precisava então ir para o texto, ver como que original, dar uma olhada se eu consigo. Exato, que tem. Porque o que acontece? Eu tenho que ver, eu até consigo talvez hoje ver isso, que eu estou tendo aula lá com um rapaz de grego, e perguntar para ele se no grego original tem a possibilidade das duas traduções. Eu precisava ver isso. Porque você viu que várias outras coisas têm a possibilidade de mais de uma tradução. Eu teria que ver se essa tem, tá? É interessante a tua, né? Então, não, mas há uma discussão também. Há uma discussão, é mais de uma árvore. Tem uma árvore da vida, mas parece que tem árvores ali juntos que também estão servindo para alguma coisa. Há uma discussão disso que eu vou trazer. Eu entendo que sim, né? Mas você vê que é muito interessante essas. Você percebe aqui que uma leitura, você percebe o seguinte, que a leitura que a gente está fazendo aqui, que a gente faz com um pouquinho mais de atenção, levanta um monte de dúvida. E você percebe que a gente nunca leu esse texto com tanto atenção para mostrar que a gente tem dúvida lendo o texto.
No texto aí. Ó, vamos ver a minha tradução, como ela fala. Vamos respeitar tá entre vírgulas. No meio da praça da cidade, se eu tiro a frase do meio, está a árvore da vida. Aí ele coloca assim, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida. Olha que interessante, no meio da praça da cidade, no meio, vamos lá, imaginar, no meio da praça, está a praça, no meio da praça, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida. É esquisito, né? É. É. Na sua, na nossa não, na nossa não. De um lado e do outro lado está a árvore da vida. Está escrito. É. A tua está lendo, lê direitinho. Pronto. Ótimo. Então agora eu vou entrar num comentário que fala sobre isso. Olha que interessante. O termo grego hilon, árvore, aparece no singular. Calma, calma. O grego singular não quer dizer singular às vezes. O que levanta a questão se trata de uma única árvore. No entanto, a maioria dos estudiosos interpreta o substantivo como um singular coletivo, referindo-se a muitas árvores ao longo das margens do rio, conforme a descrição de Ezequiel 47:12. Vamos lá, ver se faz sentido. Vamos ver Ezequiel 47:12. Olha lá. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vem do santuário, chega a elas. A água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as folhas de remédio. Tá, então, o texto de Apocalipse tem tudo a ver com esse texto de Ezequiel 47. Né? É interessante, muito interessante. Eu precisava ver se o grego permite essas interpretações, que vocês trouxeram um pouquinho diferente da minha tradução. Né? Eu não tenho capacidade de ler estruturalmente o grego aqui, porque eu precisava de gramática muito boa para eu conseguir fazer a interpretação. Ainda não estou lá, uma hora eu chego, estou estudando. Mas talvez o meu professor lá, ele me ajude. Né? Dá. Ele traz essa possibilidade de árvores, né? Em Ezequiel. O texto. Sim. É possível ter árvores que funcionam de uma forma e a árvore da vida ter esses frutos funcionando como 12 frutos, né? Vai representar o Éden. A discussão é essa, porque quem fala que é fala, gente, mas é porque está representando a árvore do Éden. Aí, de repente, você olha o texto, ele dá a possibilidade de interpretação de mais árvores. Né? Então, pode ser que a gente possa unir essas duas coisas. Há uma árvore da vida e árvores que se estendem em todas, isso aí trazendo... Né? Assim, a tua tradução ela está dando esse entendimento. Por isso que eu estou falando, eu precisava talvez tentar ver. Também, por que não? A gente não sabe. Hã?
Sim. Pronto. Passa no meio. Por que não? Cabe, encaixa no texto. Continua sendo uma árvore só e o rio passando no meio dela ali, né? Então, que tem mais de uma árvore. Isso. Tá? Agora, gente, eu tô assim, a conversa é excelente. Eu estou mostrando para vocês como a gente passa pelos textos bíblicos, na maioria das vezes, sem se aperceber de tanto detalhe, tantas informações, que as pessoas têm medo de olhar, porque tem uma teologia formatada, isso que a gente está conversando não faz nem sentido para o que é falado às vezes. Mas está no texto, você tem como fugir do texto? Tem um monte de implicação no texto. E o texto deixa abertura. Você vê que a tua Bíblia traduz de um jeito, a minha traduz de outro. Então, isso quer dizer o quê? Que o intérprete, que o tradutor teve dificuldade de entender né? É objetivo, é certo. Não, não é. Teve tradutores que entenderam de um jeito ou de outro. E isso é belo, isso não é ruim. Isso mantém um mistério, isso mantém algo que a gente não sabe tudo. Né? Então, é bom, coloca a gente no nosso lugar de humildade, de não achar que a gente sabe todas, como algumas pessoas pregam achando que é dono da verdade. E você vai falar, rapaz, você leu direito lá? Entende que às vezes eu falo assim, você tem certeza, você leu direito o texto? Às vezes a pessoa nem leu, ela pegou o comentário, não leu nem a Bíblia. E ela começa a propagar isso como uma verdade. Então, nós aqui, esse tempo que a gente faz aqui, você vê, e agora abre a possibilidade da gente fazer essas perguntas. E não tem problema a gente não saber, essa que é a questão. Não tem problema a gente não saber com exatidão. Porque não importa, a gente sabe que nós vamos comer a árvore da vida, vamos estar na Nova Jerusalém e desfrutar. Não tem problema a gente ter as duas. Gente, essa é a beleza. É como se assim, eu sou humilhado, porque a minha mente não capta a revelação completa de Deus. Ele nos humilha. Tem um filósofo que escreveu um livro mais ou menos assim, que é A Mente, se eu não me engano. Como que era? A mente humilhada, a razão humilhada, alguma coisa que é justamente a nossa incapacidade, né? Por mais inteligente que as pessoas são, de captar toda a revelação, e não vai. É limitado, a gente está limitado. Né? Limitado para entender a Trindade. Ninguém entende a Trindade direito ainda. Por mais que a gente fale, toda vez que você vai explicar para alguém, é difícil explicar. Essa é uma frase importante. Se a gente entende Deus, a nossa mente que criou Ele. Porque a nossa mente, é o que os filósofos, né, Freud, tudo, é como que Freud, para Freud mesmo, Deus era um pai transcendente, porque nós sempre almejamos um pai, que nós tivemos um problema, né, para Freud tudo era um problema com pai e mãe, né? E aí o ser humano criou um paizão. Né? E aí a gente fez alguém grandão, né, super poderoso e tal, na cabeça dele é uma projeção da imaginação do homem. Só que o tipo de Deus que a Bíblia apresenta, nenhuma imaginação consegue compreender. Aí vem outros filósofos cristãos e fala, se for imaginação do homem, o homem não consegue compreender até hoje. Como que ele criou isso? Nem ele entende. Nem os teólogos entendem completamente a Trindade e algumas variáveis do caráter de Deus e tudo. Para você ver que é algo muito além da possibilidade filosófica, humana, racional. Foge à nossa compreensão. E isso é bom. Humilha a gente. É isso que nós temos que entender. Humilha a nossa inteligência. Né? Bota a gente no lugar. Que bom. Que bom que a gente não entende Deus completamente. Porque é o Deus verdadeiro. Porque se fosse o falso, caberia na nossa cachola. Os ídolos são deuses falsos porque os homens imaginam. Os homens fazem, fabricam. Toda a divindade falsa, ela é entendida pelos criadores. Ela foi criada. Agora, o Deus da Bíblia não é incriado e outra, incompreensível totalmente. Ele só é compreensível naquilo que ele se permitiu, naquilo que ele revelou. E isso é bom. É isso que é muito bom. Tá? Porque a gente é colocado no nosso lugarzinho aí, né? Gente, é um papo muito bom, mas já foi o horário. A semana que vem, a gente faz esse desfecho aí do capítulo 22. Aí vai até que versículo 22? 21, né?
É o último. Porque aqui no meu está no 5, então depois tem do 6 ao 21. Tá bom? Mas, muito bom, né? Muito legal. E não esqueçam dessa beleza, né? Do Éden sendo completamente restaurado, a desconexão, né? Do homem sendo reconectada, a perda da vida lá, agora ganhando a vida eterna. Gente, é isso. A gente está fazendo parte desse plano de Deus aí, belíssimo, né? De salvação. Amém? Vamos orar? Davi, espero que tenha ficado gravado essa aula, hein? Pelo amor de Deus, hein, Davi? Essa não pode perder, né?